Então, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, pedindo ao nosso Pai Celestial que envie os mensageiros, os espíritos superiores e aqueles que nos guardam para junto de nós, para nos orientar, para nos fazer compreender toda a aula de hoje. Pedimos a nossa proteção e amparo, que assim seja. Então, a nossa aula de hoje é do livro Cidade dos Espíritos, capítulo 6, na página 282. Robson Pinheiro, segunda parte. Os livros do Robson Pinheiro são tão parecidos quanto os livros de André Luiz. Só que André Luiz é bastante científico, coloca por ele ser médico, ele é muito científico. E os livros de Pai João de Aruanda, ele fala mais para o povão mesmo. O povão entender, para o povão saber como que vai trabalhar e realizar com êxito o seu trabalho e a sua missão. Então, deste livro, é continuidade da aula. Os índios são os flecheiros e guerreiros. Todo aquele passado daqueles espíritos índios que viveram, que trabalharam, que estiveram aqui no Brasil, na América do Norte, na América Central, eles terão que trabalhar. E nós já estudamos que para retornar na Terra, para realizar alguma coisa, os espíritos precisam usar uma roupagem, não é isso? De vidas passadas. Nós estudamos isso. Está lá. Usar a roupa. Então, eles podem aparecer porque essa é a aparência perispiritual deles. Então, eles vão vir como índios, eles vão trazer essa roupagem. As antigas tribos, como Tupinambás, Guaicurus, Tupis-Guaranis, esses índios, todos eles, desde a época do Brasil e tudo mais, eles até podem ter reencarnado de uma outra forma. Mas quando se faz a proposta de vir auxiliar, eles vão usar essa roupagem. Porque é uma forma de identificar-se com o passado. Eles podem usar a aparência atual? Podem. Pode aparecer como médico? Pode. Como juízes, promotores? Pode. Ele pode usar a roupagem que ele quiser. Só que nós temos que entender que a liberdade do espírito para usar esta aparência de vidas passadas, que é uma forma também de resgate. Porque o perispírito dele, na condição de índio, está mais apto e forte e poderoso para adentrar nessas regiões difíceis e complicadas. O que um médico não vai fazer e que um índio flecheiro vai fazer. Então, é isso que eu tenho que entender. Se você mandar uma advogada de saltinho, bonitinha, de terninho, ela não vai entrar. Então, você vai precisar mesmo de uma índia guerreira forte e corajosa no seu cavalo para poder vencer aonde está. Então, você tem que ver que a roupagem vai auxiliar naquilo que ele tem para fazer. Algumas nações indígenas da América do Norte, então, eles também trabalham, sua forma de defesa, de trabalho, que vieram. Os tupinambás aqui no Brasil foram muito bravos, eles acostumavam a comer os portugueses. Eles têm uma garra, agora certamente não vão comer mais, mas eles vêm com aquela garra de defesa, porque defendiam a família. A família indígena. Os índios defendiam as suas mulheres, porque era muito comum roubar as mulheres dos outros naquela época. Então, eles tinham que defender a família, não podia roubar a mulher de tribo de ninguém. Sempre foi assim. Então, por essa razão, eles tinham as suas marcas diferenciadas de cabelo, de roupagem, de pintura, identificando a sua tribo.
Então, isso daí é muito importante. Naquela época, hoje nós temos nome de família, que nos identifica a família que temos. O que eles vão trabalhar, essa equipe de índio? O combate dos obsessores, dos adversários. Nós, médios, que temos esse ataque de obsessores, de espíritos adversários, contrários, são eles que têm o ataque. Nós sabemos que eles vêm com seus cavalos, com seu trabalho do passado, para poder crescer. Talvez, quando nós chegarmos aqui há 500 anos atrás, nós vamos estar trabalhando com os espíritos de alta tecnologia, essas armas que tem agora, a laser e tudo mais. Por quê? Porque a evolução, o espírito pode aparecer com o passado. Então, isso faz parte da evolução humana. São soldados em campo de batalha, sob o comando dos caboclos em cavalos brancos. Então, os caboclos sempre têm uma hierarquia, mas esta hierarquia depende do médium. Voltamos lá. Médium de maior hierarquia espiritual, o seu caboclo terá essa hierarquia espiritual, como o seu índio, como o seu apache. A divisa espiritual do médium é o que faz os seus protetores, a vanguarda dos seus protetores. Por isso que Kardec coloca a importância da moralização do médium, da justiça, da lealdade, da sinceridade, da abnegação. É isso que vai nos elevar na condição perispiritual e os nossos índios, os caboclos, e toda a nossa equipe de trabalho. Sempre que nós trabalhamos com os pretos velhos, caboclos, o que eles fazem? Invade as bases sombrias e driblando as forças das trevas. Então, veja bem, nós que recebemos o ataque na nossa família, nossos filhos, nossos entes queridos, quem que vai nos blindar? São essas equipes. Então, não adianta médium querer ser orgulhoso, nem vaidoso, nem pretensioso. Podemos ter outras equipes? Sim, podemos tê-la, com certeza. Mas cada uma ordem dessas aqui é o que cuida daquela família. E se são esses espíritos que terão que entrar com você e dar conta de tirar essa base sombria. O que é uma base sombria? São cidades, regiões, umbralina, onde esses espíritos lá ficam. E de lá eles organizam um ataque contra nós, contra nosso filho, contra a nossa casa, contra o nosso trabalho, contra o nosso ganha-pão. Então, eles vêm com 5, 50, 100, 500 espíritos. Então, você tem que ter um ataque, um contra-ataque forte e corajoso para fechar. Então, médium não tem orgulho, não tem a vaidade. Porque aquele que você precisa é aquele que você precisa. E sem faniquito. E não conte para os outros quem é as suas equipes de trabalho. Médium trabalha de boca fechada. Por que era assim que eu não posso contar? Você não pode contar porque o orgulho e a vaidade, o egoísmo e o desamor pode fechar você. A maldade humana pode te fechar. Então, não conte. Médium trabalha de boquinha fechada. E se você for nesses centros espírita, kardecista, que só tem gente chique lá dentro, e você precisar trabalhar com seus caboclos, você fica quietinha. Quietinha. Ouviu o que eu falei para vocês? Não me tira nem o fio do cabelo do lugar. Chiquitíssima, lindíssima, ok? E trabalha com toda a sua equipe de trabalho,
Não conta para ninguém que era o seu índio, era o seu caboclo, era o seu Exu, era não sei mais o que. Nada, nada. Evita de contar. Faça o bem e vai. É assim que funciona. Médio não conta para ninguém. Aqui, ó, a sua divisa. Só que a hora que ele está no comando, tudo lhe obedece. Ouviu o que eu falei? Médio não conta a sua divisa, nem as suas estrelas que tem no ombro. A hora que ele chega, ele chegou. E aí o comando é dele. Então, é assim que vocês têm que aprender. De boca fechada, trabalhar, auxiliar, bem bonitinho. São temidos pelos obsessores que o detêm com uma força brutal e invejável. Então, não vá pensar que esses espíritos vão chegar lá e vão ficar passando a mãozinha. Vão entrar com força mesmo. Porque quando nós falamos de obsessor, de agressividade, de espíritos que querem matar, cortar, arrebentar, tirar pedaço, destruir, levar à destruição, ou eles entram para vencer, ou serão vencidos. Então, o médium tem que entender isso. A força bruta, ela é necessária para segurar quando algo é grande e muito forte. Então, médium tem que saber o que ele usa e por que ele está usando a força bruta necessária. Então, não tem nada de milindre, não, nem de faniquito. Ou você salva, ou você fica lá sentada chorando no meio da pedra. É mais ou menos assim. Além de manipularem os fluidos mais grosseiros da natureza. Então, eles são capazes, naqueles fluidos grosseiros, manipular. O que é manipular? Modificá-los, queimá-los, transformá-los, deixá-los mais rarefeitos, condensar, trabalhar. Então, os espíritos têm a consciência, a mente capaz de manipular, modificar. Como vocês, aprendizes, são capazes, através do fluido do fogo, queimar, desintegrar, solver o ódio, a raiva, a vingança, o desamor, a impiedade, a falsidade, todos os fluidos intoxicantes. Se vocês morrerem e forem trabalhar, poderão aparecer lá como umas índias corajosas, fortes, são capazes de manipular, saberão trabalhar com a força dinâmica necessária para a destruição do mal, até as raízes. O Evangelho fala que é preciso arrancar o mal até as raízes. Então, quando esses espíritos vêm, é para arrancar o mal até as raízes. Foram exclusivamente índios selvagens em suas últimas encarnações. Então, quando eles são colocados nessa força, mas foram recolhidos, foram parados, eles vêm com essa força mesmo para socorrer. Porque não adianta, nessa hora em que você precisa de uma equipe generosa, forte e grandiosa para trabalhar, e aparece as pessoas, eu não vou, não quero ir, não vou não, não. O que você vai fazer com uma equipe dessa? Ou você entra, ou você faz, ou não adianta nem começar o sistema. Os caboclos, como chefe de falange, são espíritos mais instruídos. Então, as pessoas que têm os seus caboclos são mais instruídos. Viveram diversas experiências como comandantes. Quer dizer, tem o sistema de defesa, de ataque, de entrada, de saída. Então, o médium tem que entender. Mas isso, esse chefe de falange, é necessário que o médium tenha a cabeça de chefe de falange, cabeça de comandante. Porque o espírito, para trabalhar, ele precisa do fluido do médium. E se o médium estiver morrendo em pé, e se o médium não tiver coragem,
E se o médium não for um doador na hora certa, ele nada poderá fazer. Então, esses espíritos trabalham com pessoas fortes, corajosas, vencedoras, construtoras de um mundo melhor. Eles não vão trabalhar com gente mole, gente morrendo em pé, ok? Porque eles vão fazer o quê? Levantar o médium no meio do caminho porque ele não tem coragem de trabalhar? Não. Ele quer um guerreiro e forte do lado dele. Então, sejam fortes, sejam corajosos adiante da batalha espiritual. Nós estamos vivendo um período de grandes batalhas espirituais. São especialistas em ciências naturais. Então, eles trabalham com toda a ordem da natureza, todas as forças dinâmicas da natureza, todos os elementares, todos os reinos da natureza, do reino animal, eles são especialistas em tudo isso. Então, têm o conhecimento, são estudiosos, são sábios, são conhecedores. Mas esta ação é importante que você esteja forte e corajosa do lado dele, homens ou mulheres. Escolheram reencarnar entre as nações indígenas como orientadores evolutivos. E se eles reencarnarem, eles vêm para ensinar, educar e orientar. Trabalham em prol do equilíbrio e da harmonia, do ambiente dos homens, da civilização ocidental. Então, trabalham nas nossas Américas, na América do Norte, América Central e América do Sul. Nós podemos entender que o espírito, à medida em que ele se prepara e que ele se propõe diante da luta, é aí que ele manipula o fluido, manipula os elementares, manipula as energias, as suas energias, toda a energia da natureza, energia cósmica, dos astros, das estrelas, do sol e de todos os lugares. Então, é o conhecimento, é a técnica, é a sabedoria. Os Exus. Quem são eles? São conhecidos como os guardiões de rua, da rua. Protegem cidades, rodovias, no ambiente humano. Os Exus guardam as ruas, protegem cidades, rodovias, no ambiente humano. Quer dizer que eles entram ali para proteger as pessoas, para dar amparo às pessoas que estão na rua, aos jovens, aos adolescentes, aos velhos, enfim, quem está na rua. Então, pare de criar a ideia que Exu é um demônio só para fazer um mal. Se ele estiver trabalhando para um médium com conhecimento, o médium vai saber o quanto eles podem resgatar os espíritos das ruas, aonde quer que eles estejam. Nossas ruas, nossas calçadas estão tudo infestado. Mas os médiuns que deveriam estar trabalhando com esses espíritos para a sua evolução, pode levá-los a degradar o seu trabalho. Só que esta é a força dos Exus. Sem esses espíritos, seria impossível manter o equilíbrio na cidade. Então, a cidade está desequilibrada, a cidade está fora de ordem, está tudo virado do avesso, nada está certo. São os Exus que mantêm a ordem e o equilíbrio da cidade. Então, os médiuns têm que começar a entender como que vai trabalhar com essas equipes de trabalho. É aí que funciona. É o conhecimento. Porque a falta de conhecimento pode nos fazer equivocarmos quanto ao trabalho desses espíritos. Desempenho em promover a limpeza energética e mental dos ambientes dos homens. Quer dizer, eles limpam, eles desagregam, eles queimam, eles fazem a limpeza específica nas ruas, nas calçadas,
em todos esses ambientes que está tudo equivocado, é aí. Então, se nas frente da sua casa, uma praça, e essa praça estiver envolvida só com energia negativa, com gente desocupada, você precisa tirar de lá com esses espíritos, porque são eles que limpam as ruas, pracinhas, calçadas, os ambientes. Então, o médium tem que saber como trabalhar com conhecimento. Além de auxiliar na manutenção da ordem, da disciplina na rua, nos locais públicos. São quase policiais. Agem como policiais. Então, o médium tem que entender que quando você estiver trabalhando com o Exu, eles são policiais. Vão proteger na rua seu filho, a sua casa, você na rua, em qualquer lugar. Esse é o trabalho deles. Manter a ordem, a disciplina. Então, essa tem que ser a visão kardeciana, espírita. Não a visão arcaica e ultrapassada que o Exu seria demônio. Nós temos que criar um trabalho nobre, digno e correto para os Exus. Quem não criou ainda, é bom pensar em criar algo dinâmico. Veste-se elegantemente, olha que chique. O Exu kardecista não está nem de capa preta, nem de tridente, nem de roupa preta, nem de chifrinho, nem de patinha. Ele está vestido com terno, traje de segurança de elite. Ok? O seu Exu pode trabalhar com aquelas roupinhas, aqueles óculos assim, ó. Já viu? Para proteger na rua, que protege os presidentes, protege todo mundo, mas proteger seu filho. Então, eles estão elegantemente vestidos. Ele não vai estar vestido com a roupa que você, às vezes, vê em outros cultos. Porque a trabalhar para você, terá que estar com a disciplina, a ordem e a organização. Então, eles já estão trabalhando a nível de bônus horas, com educação e respeito. São quase policiais. Polícia. Vamos falar, são policiais. São vestidos com terno, como seguranças de elite. Ok? Seus Exus são seguranças de elite. Portanto, lembre-se de suas vibrações de amor, ajudam nesses instantes, em diferentes regiões do universo, espalhem amor, sejam amor. Então, o médium tem que aprender a trabalhar com extrema segurança, com muita bondade e misericórdia divina. E saber que o kardecista pode trabalhar com qualquer entidade, sempre com a disciplina, a ordem, a beleza, tanto os elementares quanto os Exus, pombagiras e mesma coisa. Se as pombagiras aparecerem, estarão vestidas adequadamente, elegantes, bonitas, lindas e formosas. Sempre, seja qual for o espírito que virá, sempre estarão bem vestidos. Ok? Eles não vão aparecer mal vestidos. Então, essa ideia de pombagiras da Umbanda ou de qualquer outra crença, não temos nada que ver com isso. Cada qual usa a sua maneira de ser. Mas eu estou dizendo para você que coloque todos esses espíritos de maneira justa, correta, com roupa limpinha, arrumadinha, da mesma forma que nós levamos os espíritos arrumadinhos e limpinhos para as colônias espirituais. Nós nos organizamos sempre para socorrer os espíritos. Ok? Espero que não tenham ficado em dúvida e que agora saibam trabalhar com esses espíritos de uma maneira bonita, elegante, moral e ética, sem nenhum equívoco.
Nós agradecemos essa oportunidade